Fala rapaziada da gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, né? Conhecidos aqui com vocês. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco aí sobre a saída do preparador de goleiros do clube do Remo, Juninho. E também vamos falar um pouco sobre a saída do Vinícius, né? O que a gente já tinha falado aqui há um bom tempo para vocês, inclusive já estava até sendo divulgado aí pelo próprio clube, né? Que o Vinícius não ia permanecer. Agora é de forma oficial, o Remo soltou uma nota, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E também um pouco sobre Ricardo Catalá, né? Por que que eu tenho um pé atrás com o Ricardo Catalá? E eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso aqui também. Antes eu peço para vocês só se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sorteando para vocês duas camisas do Clube do Remo. Já deixa o like, já compartilhe nossos vídeos, é importante porque o nosso canal ter atividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? No dia 1 e 2 vai acontecer aí o maior evento de carnaval do norte do Brasil, organizado aí pelo meu amigo Guga. E se você ainda não comprou ainda seus lugares, né, vá lá, a ESA aí, eventos, né, e que está organizando principalmente esse grande evento aí de carnaval, está aí com as vendas das cadeiras. Então, meu amigo, entre em contato com eles. Tem também um Instagram, dá uma olhada lá, o evento vai ser top. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom, de participar. E esse vídeo também aqui, galera, é patrocinado aí pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, a Bet que patrocina o Clube do Remo, que patrocina também aí o Legado Zulino, tá? Clica agora no primeiro comentário fixado, comece aí a fazer a sua fezinha, suas apostas aí na Bet Nacional, tá? Lembrando, chegando aí a 550 cadastros, sortearemos para vocês uma camisa do Clube do Remo. Me surpreendi, ontem fui olhar os cadastrados, nós estamos aí com 512, hein? Se você não se cadastrou ainda na Bet Nacional, cadastre-se agora aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora começar falando aí, né, sobre Ricardo Catalá. Por que que eu posso falar para vocês que eu tenho um pé atrás com o Ricardo Catalá? O Ricardo Catalá, ele se demonstrou desde o ano passado um cara muito teimoso e que não abandona suas convicções. E isso para um treinador de futebol é algo que anda junto com o fracasso, anda junto com, né, as derrotas. Por quê? Por que que eu estou falando isso? Se você olhar os grandes técnicos no futebol mundial, eles não são técnicos teimosos. Por exemplo, o Guardiola, que é o maior técnico aí do futebol mundial hoje, ele é um cara muito estudioso. E Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, também é um cara estudioso e adapta o time de acordo com a partida, de acordo com os adversários. Eles ganham todas as partidas? Claro que não. Mas ganham a maioria delas e ganham também a maioria dos títulos. Nós temos exemplos também de técnicos aí, por exemplo, o Tite, né, o Felipão, são técnicos que se adaptam com aquilo que eles têm. E eu não vejo isso no Catalá. O Catalá, ele quer que o jogador se adapte a ele, não que ele se adapte aos jogadores. Nós temos jogadores aí com características muito interessantes e de um futebol, posso dizer, até melhor do que as últimas contratações. Eu continuo com a mesma opinião. Eu não acho que esses jogadores sejam ruins do Clube do Remo. E você percebe que eles estão com o treinador. O último jogo aí, quando o Remo fez o primeiro gol, todo mundo foi abraçar o Catalá. Só que não adianta tudo isso se o treinador ele não entende que ele precisa dar uma estudada, principalmente no que ele tem para trabalhar, que são os jogadores. E não é o que está acontecendo. O Catalá, ele continua com a mesma formação desde quando ele estreou, meteu 5 a 0 no Canaã, né, que vai ser rebaixado, tudo bem, tá tudo certo. Aí no segundo jogo já teve a dificuldade no meio campo com o Castanhal, ganhou apenas de 1 a 0 e aí começou a prevalecer a individualidade dos jogadores. Por exemplo, nós ganhamos esse jogo com o gol do Echaporã, né, que hoje está no banco de reservas.
Aí o terceiro jogo, empate 0-0 com a Mucura, o único empate do Remo até então nessa temporada. Depois, né, uma derrota para a Tuna ali por 3-2. Aí depois jogou o jogo atrasado com o Caeté, né? E a derrota para a Tuna e no empate com a Mucura, o Remo já vinha apresentando assim problemas muito grandes no meio-campo e que não foram resolvidos. E nem nesse jogo contra o Águia que o Remo venceu, não foi resolvido. O Remo não consegue trabalhar a bola no meio-campo. E ele continuou. Aí jogou contra o Tapajós, passou aquele sufoco ali, mas venceu por 3-1. E o Remo sem jogar um bom futebol no meio campo. Aí foi para jogar contra a equipe de várzea do Porto Velho e perdeu por 1-0. Né? Inclusive, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o goleiro, né? Digão, do Porto Velho, aí, que pode estar pintando no clube do Remo. Mas assim, é importante a gente analisar que o Remo não teve melhor, o Remo não teve mudanças. As mudanças que teve, as mudanças do Catalá é o seguinte: em um jogo, ele põe o Kelvin. No outro jogo, ele põe o Kelvin de novo. No outro jogo, ele põe o Ribamar. No outro jogo, ele põe o Ribamar de novo. No outro jogo, ele põe o Raimar. No outro jogo, ele põe o Raimar de novo. Ele não tenta testar outros jogadores, é sempre os mesmos. E são os mesmos desempenhos. Por exemplo, o Kelvin é a mesma pé de ratice de sempre. É o mesmo jogador horroroso de sempre, que não consegue criar nada quando entra em campo. Então, eu tô aqui falando para você, justamente sobre essa passagem do Catalá. Não vou nem falar da insistência do Marcelo do ano passado, mas sim nesse ano. Essas convicções dele que não vão levar o Remo a nada. O Remo não jogou absolutamente nada de tática contra o Águia. E não estou falando de uma tática assim absurda, não, de domínio absurdo de bola, não. É ter um mínimo de organização no meu campo. O Remo não tem isso hoje. E não vai ganhar jogando desse jeito. Não vai ganhar título nenhum jogando desse jeito. Não vai, porque não vai pegar todo o tempo um Águia desmotivado. Não vai pegar todo o tempo um Tapajós. Não vai pegar todo o tempo um Canaã. Terão adversários mais difíceis. O Remo, por exemplo, na próxima fase, se passar, claro, né, da Copa Verde, vai pegar já o Amazonas de cara. E aí? Vai estar uma equipe de Série B jogando esse futebol todo desorganizado e vai tomar surra aí nos dois jogos. Se não for humilhado, né? Então, eu vou falar aqui já pra vocês. O Catalá, ele tem obrigação de organizar o Remo nesses dois jogos que o Remo vai ter aí, que abre aspas, fecha aspas, são contra adversários ali de qualidade inferior à do Remo, né? Então, o Catalá ele tem a obrigação de organizar esse meio campo. Se ele não conseguir organizar até o jogo contra o Bragantino, demitam ele. Demitam enquanto não começou ainda o mata-mata do Parazão. Porque se o Remo for eliminado antes de chegar na final do mata-mata do Parazão, o Remo estará fora da Copa do Brasil de 2025. Então, se o Catalá não conseguir apresentar um bom desempenho, tá? E não melhorar essa questão do meio campo do Remo, mandem ele embora. Não pensem duas vezes. O barato pode sair caro. Bom, falando agora aqui sobre a saída do Juninho, né? O Juninho foi comunicado hoje aí, inclusive o Remo soltou uma nota aí, falando sobre o desligamento do Juninho, né? E também aí sobre a não renovação de contrato com o Vinícius, que está com o contrato aí em final, né? Se encerrando. Sobre o Juninho, né? Me surpreendeu muito. O Vinícius eu já esperava que ele fosse embora, mas o Juninho me surpreendeu muito, principalmente da maneira como foi. Segundo o que foi relatado pelo próprio Juninho, o Catalá pediu a saída dele, né? O Catalá aí solicitou a saída do Juninho. E aí eu pergunto pra vocês, cara, o que o Catalá fez e tá fazendo pra ter todo esse poder no clube do Remo? Era pra ele estar sendo cobrado. Era pra ele estar sendo cobrado e o presidente tá aí passando a mão na cabeça dele. O Remo não joga absolutamente nada, é um catado em campo e, né, o Catalá pede saída aí de fulano, de ciclano, e a diretoria vai e atende. O Juninho é um grande profissional, mas um grande profissional. Nós perdemos o Netão para a Mucura e provavelmente a Mucura deve contratar o Juninho, né? Só se a Mucura for burra, né? Porque é um profissional espetacular que está aí no mercado, livre no mercado. Ah, você está indicando? Não, não estou indicando ninguém. O Juninho trabalhou 8 anos no clube do Remo. Fez um trabalho absurdo com os goleiros. O que o Catalá tem de história no Remo? Não tem nada. Se bobear, o Juninho e o Vinícius contribuíram mais pro clube do Remo do que o Tonhão, que tá aí 30 anos aí. Uma múmia que tá aí há 30 anos. E continua fazendo merda, né? Como presidente tá também fazendo merda aí. Então, assim, sobre o Juninho, total de respeito com o cara, E Juninho, se você quiser relatar aquilo que fizeram com você, o Legado do Juninho tá de portas abertas aí pra te ouvir.
tá? O Instagram tá aí, o Legado Zulino, tem aqui também o YouTube. Pode me chamar lá no Instagram, lá, a gente pode bater um papo aí. Se você quiser vir no canal aqui, eu te trago aqui, não tem problema nenhum. Pra você explicar pro torcedor, até mesmo explicar o que foi que fizeram com você. Você não deve mais nada pra esses caras aí. Pro Clube do Remo, seja sempre grato, porque a instituição não tem culpa de ter pessoas mal intencionadas lá dentro. Mas você, como profissional, e se quiser também falar o que fizeram com você, pode entrar em contato comigo, tá? Não tem problema nenhum. Converso com você, se você quiser aí também expor pro torcedor aí o que aconteceu. A gente vem aqui, marca uma live e você fala aí o que aconteceu. E um ótimo momento pra vocês demitir ele, né? O Remo tá voando, né? Aí vocês vão e demitem o cara. Pra criar mais um mal-estar, criar um clima de merda que já tá aí dentro já. Um clima aí, mesmo com a vitória ontem, parecia que o Remo perdeu o jogo. Porque não evoluiu absolutamente nada. Falando agora sobre o mercado da bola, né? O Remo aí tem interesse para substituir o Vinícius na contratação do goleiro Digão, né? O goleiro que estava ali no Porto Velho, que catou tudo também no último jogo, mas também com o Ribamar, né? Qualquer goleiro vira um nóia, né? Com o Ribamar, ele chuta em cima do goleiro. Ele não consegue dar direção no chute dele, né? Ele só chuta no meio do gol, em cima do goleiro. Se o goleiro pular pro lado, vai tomar gol, né? Se o goleiro ficar parado, vai defender. Então, o Digão, que, claro, não tô tirando o mérito dele, ele fez algumas defesas muito difíceis também nesse jogo, pode estar aí pintando no Clube do Remo. Ainda está em fase inicial de negociação, mas o Remo aí pretende trazer o Digão. Eu duvido muito que ele tenha chance nesse time do Remo aí, porque o Marcelo Rangel ele é intocável, né? O Marcelo Rangel falha, o Marcelo Rangel toma gol bobo, o Marcelo Rangel não consegue sair e continua titular no time do Remo. Aliás, tem alguns jogadores intocáveis. O Camilo, por exemplo, até hoje estou procurando ele, que ontem ele só fez o gol mesmo, não fez absolutamente nada em campo. Absolutamente nada. Aliás, Catalá, essa sua formação aí com o Camilo não dá certo, cara. Ou é a formação ou é o Camilo. Os dois juntos não dão certo. Talvez o problema do Remo nessa falta de transição no meio campo seja a presença do Camilo ali, que não tem movimentação nenhuma. É um cara que não se movimenta. E nós sabemos já disso. Nós sabemos que o Camilo é um cara da bola parada. Mas, se você fosse um cara inteligente, que eu sei que você não é, Catalá, você é um cara extremamente limitado, você faria uma formação que beneficiasse o seu jogador de confiança, que é o Camilo. Mas você não está fazendo isso. Muito pelo contrário, você está queimando ele nessa formação. No último jogo, o Camilo foi um elemento neutro, gente. Foi um inútil. Igual o Muriqui ano passado na Série C. Um inútil. O cara não conseguiu fazer nada. Só fez aquele gol lá que a bola sobrou no pé dele, quase ele erra. E tirando isso, nada mais. Não trocou passes, não fez 1-2. O Pavani entrou no segundo tempo e conseguiu ter mais mobilidade de aparecer mais que o Camilo. Será que o Pavani não pode ser um cara? Porque o Matheus Anjos não vai entrar com o Catalá, gente. Não vai entrar, não adianta. Matheus Anjos, Curuá, esses caras aí não vão ter chance com o Catalá, não. Tem que ser jogador dele, jogador que ele gosta, que é amigo dele, entendeu? Esses jogadores aí que a gente não sequer viu em campo, Bruno Bispo, João Nilson, esquece, não vai entrar. Vai ficar aí, ó, vai ficar revezando entre Ícaro, entre Renier e entre Lídia. São os 3 zagueiros dele, tá? Só vai entrar um desses daí se 2 estiver machucado aí desses 3. Se não, meu amigo, é esses 3 aí. E é uma das minhas críticas principais ao Catalá. Ele não dá alternativas, ele não bota pra rodar esse elenco, ele não testa os mesmos jogadores, né? O Kelvin, todo jogo entra aí uma merda em campo. Então é isso, cara. Sinceramente, eu falei pra vocês. Lavei minhas mãos referente ao Catalá. Vou esperar esses 2 jogos aí contra o São Francisco, contra aí a equipe do Bragantino. Se não apresentar melhora, se não apresentar um futebol pelo menos organizado no meio de campo, eu vou pedir a saída dele. Independente se o Remo estiver ganhando os jogos. Independente disso. Porque é inaceitável que o Remo chegue numa reta final de Parazão e não tenha pelo menos uma organização no meio campo. Uma mínima organização. Troque passes no meio campo. O Remo hoje é muito previsível. Ele é muito previsível hoje. Então, eu peço pra você aí, meu amigo, que não gostou desse meu comentário, que tá achando que eu tô sendo muito rígido, me desculpe. Mas, sinceramente, cara, ano passado a gente ficou esperando, tá aí, ó, brigão pra não ser rebaixado. Enquanto a gente agir mais cedo esse ano, é melhor que a gente pode até chegar com condições na Série C, que é a nossa principal competição. Mas se continuar aí, né, acreditando no impossível, meu amigo, não vai dar certo. Deixa no comentário aí a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.